Nós, aquilo que temos para dizer, e designadamente eu, é referir as duas ações que a Anproporte interpôs. São dois processos, um deles em maio, outro em novembro. O processo 590/2016/11º e o processo 1289/2016. Um segundo aspecto que eu gostava de referir tem a ver já com questão técnica e ortográfica. A aplicação do acordo tem gerado nos últimos 2, 3 anos o aumento de erro ortográfico, em que, portanto, nós, docentes, nós, pais de alunos e alunos, com que nos temos vindo a preocupar bastante. E vou só referir 2 ou 3 exemplos. É o caso dos verbos que têm dupla vogal e que eram acentuados, com acento circunflexo e que o deixaram de ser. Começaram a estender isto, o caso do ler, do querer, do ver, em que os alunos agora começam a estender inclusivamente ao verbo ter. Isto só para dar uma ideia, ou seja, há aqui um fenómeno de hipercorreção que tem de ser analisado. E quando eu digo isto, digo desde os alunos do primeiro ciclo até ao 12º ano. Outro aspecto, o caso das consoantes, chamadas consoantes surdas, em que, como caíram, os alunos, e agora falo dos alunos de primeiro ciclo, ao perceber que têm de abrir uma qualquer vogal, fazem coincidir essa abertura com uma acentuação inexistente e que é erro. Um outro aspecto que eu gostaria, e há inúmeros erros que nós vamos deixar aqui documentação, tem a ver com a questão da política da língua e da cultura portuguesas. Nós entendemos que cada país que estava envolvido neste AO tem uma língua própria. Há o português do Brasil, há o português de Angola, há o português de Cabo Verde, há o português europeu. Não entendemos porquê esta tentativa, porque não passou de uma tentativa de uniformização, já que não há, neste momento, pelo menos até agora, qualquer uniformização. Não vou aqui lembrar países que ainda não referendaram e que muito provavelmente não o farão. Depois temos ainda um outro aspecto, perceber que o português estava estabilizado, havia 65 anos e no Brasil 55 e que neste momento não está. Não tenho muito mais a acrescentar, apenas quero deixar aqui o sentido de que este AO não foi, por muito que pareça, não está a ser uma solução de harmonização, nem sequer de uniformização. Está a ser um terceiro caminho, e devo também aqui elogiar o papel da própria Academia, está a ser um outro caminho que não sabemos qual vai ser. Mas certamente nem é a AO 90, nem a AO 1945. Muito obrigada. Sou Maria do Carmo Vieira, sou professora de português e estou neste momento reformada. E uma das razões que me levou a reformar, até porque já tinha tido em 2007 o ameaço de um processo disciplinar por não querer cumprir os programas de português da reforma de 2003, sabia que me iria acontecer o mesmo e por isso também me aposentei 4 anos antes, não só, mas também. Para mim é sempre gratificante vir à Assembleia da República, mas confesso que tenho uma mágoa grande, é que das inúmeras vezes que vi aqui como professora e agora como elemento da Anproporte, nunca vi consequências das petições, dos grupos formados e dá-me a sensação que, no fundo, andamos todos a brincar uns com os outros. Ou seja, nós não andamos porque viemos a um apelo, viemos dar testemunho de qualquer coisa, mas depois sentimos que as palavras estão um pouco mascaradas e que é sempre o faz de conta que os estamos a deixar falar. Porque ainda não vi, ainda gostava por isso que, estando num espaço plural, felizmente plural e por isso democrático, que
que neste grupo, porque já houve um outro, aliás, vim aqui com o saudoso Vasco Graça Moura e o Nuno Pacheco, e não sei o que é que aconteceu a esse trabalho. Agora, estamos no outro grupo e eu queria, no fundo, ligada a este instinto de sobrevivência que todos temos, aqui é uma sobrevivência por um grande amor à língua portuguesa, porque é de amor que se trata, não é respeito, é amor. É isso que eu tentei sempre instigar nos meus alunos, é que a língua portuguesa é para amar. E, aliás, a minha pátria é a língua portuguesa, num território abstrato, está precisamente ligado com isso e não com a utilização desta frase de uma forma extremamente incorreta por não acordistas. E queria salientar este aspecto, é que a Assembleia da República, como uma entidade democrática e, sobretudo, plural que é, tem que ter consciência que este processo disciplinar sempre foi inquinado, porque houve 25 dos 27 pareceres solicitados que eram contrários à implementação do acordo ortográfico. Eram contrários, incluindo o próprio Ministério da Educação, e com um discurso extremamente veemente. Por isso, se houve alguém que não quis ouvir e, sobretudo, até escondeu, e aconteceu aqui na Assembleia da República com o parecer da Associação de Professores de Linguística, que só em 2008 se deu o conhecimento, não sei, eu acho que a Assembleia e os deputados atuais ter-se-iam de sentir mal e de invocar esta razão. Não se pode branquear aquilo que as pessoas dizem e, sobretudo, que elas foram solicitadas. Isso ainda é mais grave. Por isso mesmo é que eu acho... Agora, desculpem a repetição, mas acho gravíssimo que nós venhamos aqui que... convictamente e na base da nossa competência, porque é a competência que nos guia, depois, afinal, não dê em nada. Queria também dizer que, assim como eu não iria nunca meter-me num debate sobre economia, porque sem um beabá, os deputados também têm que ter consciência, e nisso Fernando Pessoa tem muita razão, que a ortografia, a língua portuguesa, é um fenómeno cultural, e como fenómeno cultural não pode estar em jogos políticos, não pode estar. Por isso mesmo é que teriam de ser ouvidos e respeitados os 25 pareceres, em que só um é que foi positivo. Foi do doutor, de quem era o mentor do acordo ortográfico, o doutor Malaca Casteleiro. E o outro estava no cravo e outro na ferradura. Este era o primeiro aspecto. Era pedir-vos mesmo respeito pelas pessoas que aqui vêm. E que vêm tão confiantes como, por exemplo, os nossos alunos. Os nossos alunos têm confiança na nossa competência. E é isso que me faz ser, ao estudar e tentar ser boa professora. Porque sinto que eles depositam muito em mim. Nós, como professores, quero também dizer-vos, e pensando neste instinto de sobrevivência, que vim aqui porque quero ainda acreditar que não estamos aqui a fazer papel de boneco, mas de professores preocupados com a língua, e sobretudo são os professores de português, preocupados com os nossos alunos. Depois, já está no tempo. Então pronto. Não, mas é que depois tirar a minha colega. Assim eu digo no fim. Muito obrigado, Sra. Professora. Passo então a palavra à Sra. Doutora Regina Rocha. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que estou aqui e agradeço muito a disponibilidade dos senhores. Tem de ser com... Ai, que desgraça. Carrega, Regina, por favor. Isso? Muito obrigada a todos. É com enorme prazer que estou aqui, repito, e agradeço realmente a disponibilidade dos senhores deputados para estarem a ouvir-nos enfim. Agradecemos muito. Eu queria focar muito diretamente dos 4 aspectos que este grupo de trabalho tem de focar, que são os aspectos da ordem política, da ordem técnico-linguística, da ordem educativa e da ordem jurídico-diplomática. Eu vou focar apenas os 3 primeiros, política, técnico-linguística e educativa.
No que diz respeito à política, muito rapidamente poderei dizer que não vou aqui de forma nenhuma dizer que as pessoas que são contra o acordo, as que estão a favor do acordo, para mim são todas merecedoras do maior respeito. As pessoas têm o direito de ter opinião, portanto não vou questionar quem tem uma opinião diferente da nossa. Vou questionar o objeto que está em causa, porque opiniões podemos ter, mas temos de nos restringir à questão dos factos e da realidade. É nesse aspecto que eu vou tentar colocar. Mas, de qualquer forma, nesta introdução política, de natureza política, deverei dizer, repegar o que disse a doutora Maria do Carmo no que diz respeito aos pareceres, e também focar um outro aspecto, que é uma ressalva, que é o seguinte, quem defende o acordo pensa muitas vezes que as relações internacionais, ou as relações com outros países, poderão ser afetadas se esse acordo for revisto ou se for revogado. Penso que não é por haver qualquer acordo que efetivamente as relações entre os países enfim, ficam feridas e efetivamente a questão é que neste momento há problemas a nível dos diversos países no que diz respeito à aplicação do acordo, como nós sabemos. Portanto, penso que esse aspecto assim vago não terá essa suficiência. Por outro lado, nesta questão da natureza política, gostava de focar, portanto, 4 aspectos. Primeiro, essa questão das relações entre os países, que me parece que é um problema que não existe, porque o que está a acontecer é que a atual tentativa de acordo gerou diferenças, questões e problemas. As pessoas em cada país já não sabem bem como é que se deve escrever, afinal. Por outro, um segundo aspecto é que sugere-se aqui em Portugal o medo de que, por exemplo, no Brasil se chama a língua que é falada no Brasil brasileiro em vez de português, estou a dizer com todas as letras. Ora, esse medo é infundado, porque nós sabemos perfeitamente que o idioma é o elemento de identidade e que, no caso dos brasileiros, o seu idioma é o português. E vou dizer com toda a franqueza, se um dia os brasileiros, os moçambicanos ou os angolanos quiserem chamar à língua deles brasileiro, moçambicano ou angolano, não é por haver um acordo que deixam de o fazer. Porque, efetivamente, se eles sentem que... E se tal acontecer, digamos que nós, com o português, criamos uma série de línguas lusófonas, como o latim criou uma série de línguas românicas. Portanto, não é algo que nos amedronte, porque não é um simples acordo ortográfico que vai fazer com que um determinado elemento que é constituído ou que é entendido como fator de identidade será beliscado por isso. Este é o nosso entendimento. Um terceiro aspecto. Os defensores do acordo consideram que a língua portuguesa adquire prestígio no mundo se houver um acordo ortográfico. Ora, a língua portuguesa adquire prestígio por muitas outras vias, não é por haver um acordo ortográfico. Não é, a promoção da língua passa por iniciativas outras que não a unificação ortográfica. Observe-se, por exemplo, o que se passa com o inglês e com o espanhol, em que não há unificação ortográfica, em que há grafias nos diferentes países, e não é por isso que a cultura e a língua inglesa não têm a divulgação que têm. Um quarto e último aspecto diz respeito ao facto de se considerar que até agora há um problema porque quando estamos em alguma conferência, em algumas jornadas, o português tem de haver um registro do português do Brasil, tem de haver um registro do português europeu e, portanto, há essa duplicação. Sabemos perfeitamente que vai continuar a haver, porque aquilo que distingue as nossas línguas são aspectos de natureza sintática e de natureza lexical. Portanto, os aspectos de natureza sintática e de natureza lexical sobrepõem-se aos aspectos de natureza ortográfica. Qualquer pessoa olha para um texto e vê se aquele texto é do português do Brasil ou do português de Portugal, sem sequer olhar para a questão ortográfica. Portanto, não é a ortografia que vai unificar ou que vai dispensar a existência de 2 textos diferentes. Agora, ia cingir-me no segundo aspecto. Meu Deus, estou a falar muito depressa, eu sei. Pronto. Posso ficar? O segundo aspecto é o aspecto de natureza técnico-linguística. Eu vou dizer, no que respeito ao aspecto de natureza técnico-linguística, o seguinte: há problemas graves originados com a aplicação do acordo. Nomeadamente, vou enunciar 3 desses problemas graves da aplicação do acordo. Os problemas são, o primeiro deles é a questão das consoantes não articuladas. As consoantes não articuladas têm, efetivamente, essa supressão
é muito grave. É muito grave, primeiro motivo, por causa do seu valor etimológico, porque esse valor etimológico é propiciador do alargamento vocabular dos nossos alunos. Os nossos alunos, se souberem, por exemplo, que a palavra, por exemplo, a raiz do agir, que é de actos, que aparecem em agir, em agenda, em ata, em ator, em atual, em ativista, em atividade, poderão fazer uma série de ligações semânticas e de natureza lexical que não fazem naturalmente se uma raiz tão pequena já, que é só um A e um C, se for amputada, implica, digamos, uma diminuição e uma amputação dessa possibilidade de alargamento de vocabulário dos nossos alunos, de relações semânticas entre palavras. Um outro aspecto, no que diz respeito à eliminação das consoantes não articuladas, diz respeito ao seu valor diacrítico. Elas não são articuladas, mas têm valor diacrítico. Valor diacrítico, o que significa? Por exemplo, nós dizemos concessão, a sílaba tónica não é sé, é o são, mas dizemos concessão porque existe SP que abre essa vogal. Portanto, essas consoantes, na sua maioria, têm valor diacrítico, que significa o quê? Que abrem a vogal anterior. Ora, isso significa que a leitura, e agora vou falar do aspecto também educativo, é que ao suprimirem-se essas consoantes, eliminam-se, criam-se muitos casos de palavras irregulares no que diz respeito à leitura. O que é que isso significa? Que o aluno hesita, já não sabe se há de dizer, por exemplo, sei lá, se há de dizer concessão, se diz recessão ou se diz recessão, e por outro lado, como aqui a doutora Mircá me disse muito bem, isso acresce que começa a haver a situação da hipercorreção. Já temos alunos a dizer fato em vez de facto, obviamente em vez de obviamente, e inclusivamente, a questão da facultatividade, e alunos que dizem assim, doutora, eu digo atividade, posso pôr o C, não posso? Já nem sabem se vão dizer, se não vão dizer. E como se pode, segundo o acordo, conforme a pronúncia de cada um, pode colocar-se ou não consoante, já há alunos a tentar dizer, doutor, mas eu digo atividade, mas ou não digo, o consoante lhes dá jeito. Ou seja, se põem com a consoante, não dizem, se põem sem a consoante, não dizem. Ou seja, essa própria ideia de facultatividade é algo que é ponderado, que deve ser ponderado, porque é algo que, sob o ponto de vista técnico, um erro. Num acordo, que é, repare, a ortografia é a norma. Vamos dizer as coisas como elas são. A ortografia é uma norma. Se é uma norma, temos de estar claros. Portanto, não podemos dizer facultatividades. Ao ter facultatividades, entramos neste capítulo, para não falar, por exemplo, dos aspectos do para e do para, ou do por. Por leva acento circunflexo e por não leva. Mas para não leva acento se for para e para, não, portanto, não levam para e para, mas por e por leva. Ou seja, há aqui uma incongruência. Por preposição não leva acento. Por verbo leva acento circunflexo, segundo o acordo. Segundo o acordo, para o verbo parar não leva acento. E para preposição também não leva acento. Resultado, isso cria, claro que diremos, mas o contexto permite que se veja. É verdade, permite, mas cria ambiguidades, e é incorreto. Por outro lado, e ainda referir um outro aspecto, que é a questão das facultatividades, palavras com consoantes, que num país articulam, no outro não. Deixava para o fim a questão de porquê que se faz um acordo. Para se unificar, para se tornar unificado. E o que acontece é que, segundo o estudo, vou dizer à vontade porque fui eu própria que o fiz, o que é que acontece com o acordo ortográfico? Nós temos, e quando eu disse isto, em frente ao Dr. Ivanildo Bachara, do Brasil, no colóquio que a Academia das Ciências de Lisboa promoveu, a data foi em 2015 ou 2016? 2016, em finais de 2016. O próprio professor Ivanildo Bachara ficou admirado porque não tinha esta consciência. Vou dizer concretamente que, com o acordo, 2.691 palavras que se escreviam de forma diferente, continuam a escrever-se de forma diferente. 559 palavras, 569 palavras que se escreviam de forma diferente, tornaram-se iguais. E 1.235 palavras que eram iguais, tornaram-se diferentes. O que é que isto quer dizer? 1.235 palavras que eram iguais, tornaram-se diferentes. Que palavras são estas, curiosamente? São as palavras concepção, porque no Brasil se escreve, nós não escrevemos, e inventámos uma palavra que é concepção sem P, que não existe no Brasil e que existe em Portugal, decorrente do acordo. São 1.235 palavras, peço desculpa, das quais 200 são estas criadas, estas inventadas. Portanto, nós, reparem, um dos motivos que é focado no texto introdutório do acordo, que é a unificação, e até se diz, vejam lá, que nós queremos ir, nós portugueses, temos um domínio da língua, queremos ir contra aquilo que se faz no Brasil, é o que é dito, e no fim, até vamos criar palavras que não existem no Brasil, porque criámos a questão do princípio fonético. Agora vou dizer, do ponto de vista linguístico, o princípio fonético é um erro, porque não há princípios fonéticos em linguística no que diz respeito à grafia. Grafia é uma coisa, fonética é outra. O princípio fonético, eu vou só ler concretamente o que diz respeito ao princípio fonético.
repare, no Acordo 90 de 45, dizia-se o seguinte: o Acordo de 45 foi bem feito neste sentido, porque houve a preocupação de manter estas consoantes por 3 motivos. Por motivos de não serem variável o seu valor fonético, por motivos de tradição ortográfica, por similaridade do português com as outras línguas românicas, e eu vou dizer que até as germânicas mantêm muitos dos radicais que nós agora suprimimos, e que existem não só no francês, como no espanhol, como no italiano, como no inglês, que é uma língua germânica, e que mantém algumas palavras que são de origem latina, mantêm esses radicais, como o facto de exercer influência no timbre das referidas vogais. Portanto, e por outro lado também a questão das palavras que devem uniformizar-se com palavras da mesma família. Por exemplo, é inadmissível que se diga egípcio e eu escrevo o P, e diga Egito e não escrevo o P. Esta falta de uniformidade, que é uma questão linguística. Ou seja, do ponto de vista linguístico, deve existir uma lógica de relação entre as palavras da mesma família. Daí esta existência. Eu só vou focar a propósito da questão, e vou terminar, da questão do princípio fonético. Precisamente a questão que o princípio fonético tende a criar divisões, porque a fonética é instável e com o tempo vai sempre divergir nos diversos países. E como é instável e vai divergir, ela não tem possibilidade de ser um princípio de referência para uma ortografia. Pode ser um princípio de referência para estudos de natureza fonética e não para estudos de natureza ortográfica, da natureza ortográfica. Eu só ia dizer, já falei demais, não é? Pronto, já falei. Então, digo mais nada. Eu queria, em relação a este senhor deputado, está no telemóvel, ter afirmado os académicos responsáveis. Quer dizer, não sabe o que está a dizer. Precisamente porque se tem dito que nós, aliás, o Dr. Malaca Casteleiro, numa forma muito triste, na entrevista que lhe foi feita no Observador, disse que ainda não tinha surgido o antibiótico para calar os não-acordistas. É muito triste esta imagem. E não vai existir antibiótico, não vai. Porque as pessoas que estão neste processo não se vendem por ações no estrangeiro e por aulas nas faculdades, não se vendem, é só isso. E por isso prezam a língua, não vendem a língua numa negociata. E por isso eu vou-lhe dizer quem é que não foi ouvido. O professor linguista António Emiliano, que é uma referência da Nova, não foi ouvido. Escreveu 3 livros que são uma bíblia. Não há ninguém que tenha argumentado contra dos visados. O tradutor Francisco Valada, que está na União Europeia, o professor Fernando Paulo Batista, entre outros. Mas então, a Bíblia, o homem que devia ser chamado e nunca foi, e foi esquecido voluntariamente pelos mentores do acordo ortográfico, e isso é que é uma desonestidade muito grande, é haver quem tenha ido contra, quem tenha dado o seu parecer contra e tenha-se escondido esses pareceres, inclusive na Assembleia da República, com o parecer da Associação de Professores de Linguística, e não tenham ouvido as pessoas. Por isso, as grandes referências não foram ouvidas. E aqueles que foram ouvidos, pelos vistos agora, diz que não há antibiótico, que tem que surgir um antibiótico para dar cabo de nós. Ou então, eu já tenho 64 anos, por isso já sou uma sexagenária, já sou uma idosa. Por isso, quando esta morrer e outros, quer dizer, a língua é do futuro. O futuro da língua portuguesa está em saber bem falá-la, bem escrevê-la, e este acordo não fomenta isso. E, sobretudo, está em saber amá-la. O Stravinsky dizia que não se deve respeitar a música, deve-se amar. E eu aprendi muito com essa frase, porque a língua portuguesa é um legado de séculos, é um património coletivo, como disse António Vitorino Magalhães Godinho, um outro historiador já falecido, mas que não foi ouvido. Propositadamente não foi ouvido porque era contrário. Isto é que é inadmissível. Por isso eu deixo aqui o nome do professor António Emiliano, que nunca foi ouvido, que escreveu 3 livros, que é um linguista de referência e a cujas críticas nunca ninguém rebateu. Porque preferiram esquecer. Em relação, só cito uma frase do Sêneca, nas suas cartas a Lucílio: errar é próprio do homem, persistir no erro é próprio de loucos. E é o que está a acontecer.
Estamos a ser loucos, porque ninguém pensou naquilo que aconteceu quando se obrigaram professores a ir contra o seu estudo, a ir contra a sua competência e mediante, no fundo, Orwell, ou dizem 2 e 2 igual a 5, ou então processo disciplinar. Isto foi o que aconteceu e está a acontecer com os professores. E nós temos muitos associados que, precisamente porque ainda há uns diretores que são humanistas, que até aceitam que os professores expliquem aos alunos o porquê de tanta incoerência. E vou dizer, foi Evanildo Bechara que disse que este acordo ortográfico estava cheio de ambiguidades, de erros e de incoerências. Isto disse em 2008. Corrigiram alguma coisa? Houve vontade de o fazer? Por isso, é uma grande desonestidade. É isso que eu assisto. É uma desonestidade. É uma falta de respeito pelos professores. É uma falta de respeito pelos alunos. É uma falta de respeito pela nossa inteligência e pela inteligência dos deputados, que inclusive votaram, e eu soube disso, sem terem lido a nota explicativa, lamentavelmente o único texto que existia, em que os portugueses, os lusitanos, não tinham tirado as consoantes mudas porque eram muito teimosos. Isto é um argumento científico. Está lá. As crianças de 6, 7 anos, coitadinhas, têm que ocupar a sua memória noutras matérias. Nunca sabem se tinham um P ou um C. Então, tiram-se as consoantes. Repare bem o caráter científico. Hein? E o outro caráter científico, ou que lesa esta gente que é medíocre e faz a cultura da ignorância e quer nos chamar ignorantes, eles já nem dizem fonética. Sabem o que é que dizem que a ortografia é? É pronúncia. Por isso cada um escreve como quer. Isto é a destruição da ortografia e a destruição da etimologia, que é a história da nossa língua, que é por aí que nós vamos quando explicamos aos alunos. E não venham dizer, eu fui professora há 40 anos e os alunos gostam que lhes expliquem as coisas, não gostam de passar por estúpidos. E por isso mesmo, quando eles agora faziam as perguntas relativamente às famílias, palavras, professora, mas porquê que é isto? Os mais inteligentes explicavam, eu sou contra o acordo e isto é por causa deste acordo e não sei o quê. A APP, a Associação de Professores Portugueses, dizia, é assim porque é assim, temos que obedecer. Não me vendo. Só queria responder. Doutora Regina Rocha. Não faço conforme a palavra já. Mas vou muito rapidamente dizer o seguinte. Eu vou pegar nas perguntas que foram feitas. O que fazer neste momento? Eu subscrevo tudo o que disse a minha colega, como é óbvio. O que fazer neste momento? O que fazer neste momento é muito simplesmente alterar o acordo. Nós não estamos contra ninguém. Nós estamos a favor daquilo que é a língua portuguesa. E a língua portuguesa tem de ser alterada, porque vou já dar a resposta concretamente ao deputado Diogo Leão e ao deputado Dr. Jorge Campos, penso eu, que foram os que me pareceram, porque é que há turbulência, como é que é, e a doutora Margarida Mano disse, todos os acordos tiveram questões. Não. O de 1911, sim, dado ter sido realmente uma reforma grande, mas o de 45 não. O acordo de 45 foi pacífico. Atenção. E em 74 apenas um ligeiro retoque no acordo de 45. E não temos 27 anos de acordo, não, Sr. Deputado, peço desculpa. Temos 27 anos de textos, mas de processo. Mas, efetivamente, só o ano passado, há um ano, é que os alunos foram obrigados a escrever nos exames segundo o acordo ortográfico novo, de 90. E a pergunta que eu faço ao Dr. Diogo Leão, desculpa, agora inverto as questões, é que estudo é esse que diz que os alunos dão menos erros? É bom saber que estudo é esse, porque, efetivamente, dizer assim as coisas é bom comprovar. É um estudo tal, feito com uma amostra tal, que tem ou não tem representatividade, senão é um estudo, eu também faço estudos. E os estudos que eu faço também são limitados. Eu sou professora de português da Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, já agora esqueci-me de me apresentar, mas pronto, já vou dizendo o seguinte, eu só vou dizer isto. O que é que se passa? Passa-se que existem realmente erros atuais, existe menor desenvolvimento de vocabulário dos nossos alunos graças a este acordo, existem dificuldades de leitura no primeiro ciclo, e isso eu fiz um estudo que também eu posso apresentar. Não tem validade nenhuma, porque é um estudo experimental, limitado, se calhar como esse é que foi feito. Desculpe dizer desta maneira. Com toda não estou a dizer que o doutor não citou bem, só estou a dizer é que, não sei qual é. Só vou tentar dizer o seguinte, é que existe dificuldade na leitura dos alunos. Existem dificuldades por causa das palavras irregulares. E vou só terminar para dizer o seguinte, qual é a solução? A solução é simplesmente substituir, alterar, porque
Porque não há problema nenhum, pergunta, mas há tantos alunos, milhares de alunos que escrevem segundo o acordo. E qual é o problema? E vão escrever sem acordo, porque há milhares de livros, milhões de livros, milhares de bibliotecas que têm livros consoante o acordo anterior, de 45. Toda a gente os lê. Ninguém fica... Reverter, sim. Olha, as alterações são fundamentalmente as consoantes, a questão das consoantes, que é a questão fundamental, é retocar a questão. Não quer dizer que uma pessoa não possa estar aberta a alguns ajustes que têm de ser feitos no que diz respeito, por exemplo, aos hífenes ou coisa do género, porque é preciso, por exemplo, algo que possa ser feito no que diz respeito à ortografia. Agora, obviamente que neste momento, dir-me-á, o suprimir isto significa reverter. E qual é o problema de reverter? A pergunta é só esta. Só vou terminar dizendo desta forma e pegando na questão da emoção e da razão. Ou mesmo, a última palavra vou dar à doutora, mas só vou dizer isto só para dizer o seguinte. É que, segundo, nós estamos a falar acaloradamente, mas nós temos factos concretos. Nunca as pessoas mentoras do acordo quiseram debater com as pessoas que são contra o acordo. Nunca quiseram estar frente a frente como estão os senhores. Nunca estive do lado de lá com pessoas a favor do acordo. Nunca quiseram debater connosco. Porquê? Então vou dar só os aspectos concretos. Nós temos os aspectos concretos, objetivos. E vou lembrar apenas uma frase, gostaria de lembrar só, do Felizmente ao Luar, do Luís de Sá Monteiro, que diz a determinado momento num outro contexto, que é a propósito da condenação do inocente. E condena-se sem provas. E diz assim, olhem, quando nós não temos provas do domínio da razão, escolhemos as do domínio da emoção. Porque na emoção, as provas do domínio da emoção não carecem de sustentação nem de prova. Podemos levar as pessoas para o domínio da emoção. E muitas vezes, quando nós temos frases que realmente, porque isto é bom para a projeção da língua portuguesa, porque isto é bom, e nada de sustentação, nós estamos no domínio da emoção e não no domínio da razão. Nós aqui, no Proporte, estamos no domínio da razão. E não estou a dizer que tenhamos razão. No domínio da razão, ou seja, no domínio do pensamento. Isto está errado, por isto cientificamente, por isto. Nós temos aspectos concretos. Estas obras do Dr. Emiliano, é bom lê-las para ver, e fico muito preocupado quando os deputados dizem, eu não sou linguista. Porque os deputados têm de saber quais são os fundamentos linguísticos que dizem que este acordo não vale. Isso é que é o fundamental, porque isto é um acordo ortográfico. O ortográfico é linguística. As pessoas, desculpem, têm de saber porque é que o acordo ortográfico, do seu ponto de vista linguístico, está inquinado. Desculpem, mas têm de saber. O político é convosco. Mas têm de saber porque é que o acordo tem problemas de natureza linguística. Nós agradecemos as questões colocadas e temos 3 respostas. Não adiantamos. A primeira é a seguinte, diz-se que há o direito de opinião. Eu pergunto, foi feito algum referendo antes de implementar este AO? Não foi. Houve vontade política para tal? Não houve. Como disse a minha colega Maria do Carmo Vieira, só foi praticamente ouvido em Assembleia da República e aprovado este AO. Por quem, afinal de contas? Pelo professor Malaca Casteleiro? Que não sabe explicar porque cor de rosa com hífen e cor de laranja sem hífen? Desculpem, mas isto está gravado também e assim dito. Se não sabe, quem vai saber? Outra questão, não houve referendo. A Assembleia, e é uma questão política, sim, também. Lamento, mas é uma grande questão política. Porque não ouviu e não leu e não tomou em conta os outros pareceres. Não interessavam para a questão? Interessavam. Tanto é que, passados 27 anos, a questão continua ferida, cada vez a ferida é maior, e não está tudo tão calado assim, tão conformado. Porque não está, porque é impossível. Porque quem está nas escolas está neste momento a lidar com situações absolutamente de ficarmos incrédulos. Nós neste momento temos os alunos a escreverem têm e com 2 S e pôr o acento e coisas mais. E isto é muito grave, e diretiva pôr acento, porque não está lá a consoante. E nós não estamos aqui propriamente a inventar. Outra coisa, voltar atrás completamente. É isso que defende a Proporte. Mas completamente. Ou então, lançar, seja que via for, e cabe aos políticos fazê-lo, perguntei, afinal, quem usa o acordo em casa? Os pais das crianças usam o acordo?
Não usam. Como é que explicam aos filhos? Sabem como? Dizem, olha, perguntas ao professor porque eu essas coisas do acordo não sei bem. Claro que também os alunos, não sabes, então porquê é que eu vou saber? Eu tenho que saber. Não tenho que saber. Repara o que está a passar no primeiro ano, porque uma das razões é, as criancinhas que agora aprenderam. As crianças que agora aprenderam. Mal sabem que as crianças que estão a aprender estão a colocar a situação em tudo quanto é lado. Porquê? Porque a fonética, o critério que aqui se imperou, o da fonética, como se a fonética tivesse alguma coisa, ou pronúncia, como agora dizem, é uma área completamente diferente da linguística. Não me vão dizer que os académicos se calaram, porque isto é quase impossível. E se usar, não sei por que interesse. Porque certamente não os da língua como património, e da língua portuguesa. O que fazer neste momento? Exatamente. Como é que progrediu? Pelo silêncio total, pelo silêncio e porque não foi ouvido e porque ninguém ligou aos outros pareceres todos que apareceram. Nunca os académicos foram ouvidos, eles são muitos. Que saída mais adequada? Olha, é revogar completamente. Ou, no mínimo, fazer aquilo que a Academia está a tentar fazer. A Academia das Ciências está a tentar fazer. É a única possibilidade. Porque erros vamos ter. Peço imensa desculpa, muito obrigada, mas queiram bem saber que é também uma questão política. Muito obrigada.